Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Dani Souza e hoje eu vou te guiar nessa super aula gratuita sobre retenção máxima na extensão de cílios. Se você já é profissional na área ou está começando agora, se prepara porque o que vamos conversar aqui hoje vai mudar completamente a forma que você enxerga o processo de fixação e durabilidade dos fios. Você sabia que de cada 10 profissionais que entram no mercado leste, 7 desistem antes do primeiro ano? E o motivo é simples. Muitas vezes, ou não aprendem a base técnica de forma correta, ou acreditam que não é necessário investir nos produtos adequados desde os primeiros treinos. O resultado é um trabalho sem acabamento, sem agilidade e com baixa durabilidade nas extensões. E essa frustração acaba fazendo muitos profissionais desistirem quando o problema, na verdade, está na falta de preparo técnico ou no uso de produtos inadequados. Hoje eu quero te mostrar que uma retenção máxima não é sorte, é método, conhecimento e prática consistente. E você está tendo acesso gratuitamente a esse conteúdo de ouro. Não pule etapas, assista do início ao fim. Assista de novo se precisar. Cansou? Pause, respire, retorne e continue. Anote tudo, cada insight, medidas, sequências de preparo, checagem de ambiente e produtos. Tire print dos pontos chaves, monte seu checklist de retenção, higienização, preparo, aplicação, pós-cuidados e transforme isso em rotina, assistir, treinar, revisar. Esse é o compromisso que separa o resultado mediano de uma retenção máxima com consistência. E o que é retenção máxima, Dani? Quando falamos em retenção, não estamos falando apenas da cola. Retenção é um resultado de um processo completo, que começa antes da aplicação e continua depois do atendimento. Ele envolve preparo da pele e dos cílios, higienização adequada, controle de umidade e temperatura do ambiente, produtos corretos e compatíveis entre si, e orientação de home care para cliente. Essa visão ampla é o que diferencia um atendimento comum de um atendimento profissional de alta performance. Mas antes de mergulharmos nessas etapas práticas, quero te fazer um convite especial. Aponte agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Por lá, você vai ter acesso direto aos nossos canais oficiais de atendimento, ao nosso catálogo de revenda e à linha completa de produtos Velvance, desenvolvida com tecnologia, qualidade e propósito para elevar os seus resultados e o valor dos seus atendimentos. A Velvance nasceu com o propósito de transformar a estética profissional através da ciência, da confiança e da performance real. Cada produto é pensado para entregar resultados visíveis, segurança e fidelização, tanto para você quanto para a sua cliente. Vamos falar dos erros que comprometem a retenção. Um dos erros mais comuns que vejo nos atendimentos é a falta de preparo correto antes da aplicação. Muitos profissionais acreditam que basta limpar rapidamente a região, mas o que não se vê a olho nu são resíduos de maquiagem, oleosidade natural, protetores solares e cremes. Isso cria uma barreira invisível que impede a cola de aderir corretamente. Esses resíduos comprometem toda a durabilidade do alongamento. E o resultado é uma retenção fraca, fios caindo em poucos dias e uma cliente insatisfeita. Por isso, a limpeza é o primeiro passo para o sucesso. Vou apresentar para vocês aqui nesse curso, do começo até o final, a nossa dupla da retenção máxima, que é a que entrega, que é a nossa aliada poderosa da Velvance, a Silk Fluan, que é a nossa espuma de limpeza profissional, que foi desenvolvida especificamente para preparar a região dos olhos, proporcionando higienização profunda, segura e sem ardência. Ela remove resíduos e oleosidade, mantém o equilíbrio da pele, cria uma base perfeita para a aderência da cola. Em seguida, entra o Lash Power 3 em 1 da Velvance, um verdadeiro coringa na mesa de trabalho. Ele atua como primer, acelerador e finalizador. Ele faz a curagem total da cola, já podendo molhar logo após o procedimento. Ele otimiza o tempo de secagem e melhora a fixação do fio desde a base. Esses produtos trabalham em conjunto, garantindo retenção de dentro para fora, desde o preparo até o pós-procedimento. E melhor, ambos também podem ser utilizados no home care, ou seja, a cliente leva para casa o mesmo padrão de cuidado profissional, mantendo a durabilidade e a saúde dos fios. Quando você orienta e oferece produtos corretos, está fazendo muito mais do que vender. Está prolongando o resultado do seu trabalho. A cliente percebe o cuidado
sente a diferença e retorna mais satisfeita. É assim que se constrói fidelização e autoridade profissional. Portanto, a partir de hoje, olhe para a sua retenção como um processo completo. A preparação com produtos corretos, técnica segura e ambiente controlado, manutenção acompanhada e orientada por você. Essa é a fórmula da retenção máxima Velvance. Antes de encerrarmos, eu quero deixar um presente especial. Aponte novamente a câmera do seu celular para esse segundo QR Code que aparece na tela agora. Ele vai te levar para o curso Regen Pro Sense, Saúde Ocular aplicada à estética dos cílios da Velvance. Esse curso foi criado para profissionais que trabalham com extensão de cílios, lash lifting, coloração e design e desejam aprofundar os seus conhecimentos sobre saúde ocular. Com base científica e linguagem prática, o Regen Pro Sense ensina anatomia e fisiologia dos olhos e cílios, alterações comuns como blefarites, vermelhidão e alergias, higiene completa e protocolos preventivos, cuidados essenciais durante os procedimentos e como preservar a saúde ocular e oferecer resultados mais duradouros e seguros. Além de toda essa base teórica, o curso traz também uma aula prática mostrando como aplicar esse conhecimento no dia a dia dos atendimentos, como agir diante de qualquer intercorrência, sempre com respaldo científico e base na tricologia completa. Aprenda a prevenir, identificar e como resolver situações com segurança e confiança, elevando o seu padrão profissional e oferecendo atendimentos de excelência. Destaque-se no mercado oferecendo mais do que beleza. Ofereça bem-estar, saúde, segurança ocular com excelência estética. Mas antes de começarmos, eu quero só fazer um esclarecimento rápido. Em alguns takes dessa aula, você vai ver produtos com o nome de Smart Lash, que foi a nossa identidade da marca anterior. A marca passou por um processo de renovação. Agora chama-se Velvance, refletindo a nossa nova fase e expansão. Mas pode ficar tranquila, a formulação e os resultados e a qualidade continuam exatamente os mesmos. A única coisa que mudou foi o nome. O compromisso com a excelência continua o mesmo, só que agora com uma identidade ainda mais completa, alinhada à beleza profissional que transforma. E fica um convite, na próxima aula vamos falar sobre um tema essencial para toda profissional que deseja atuar com responsabilidade. Eu nem poderia começar qualquer assunto, qualquer tema sem falar da biossegurança. O básico fundamental que todo profissional da beleza precisa dominar para garantir um ambiente seguro, protegido e preparado para qualquer atendimento. Te espero na próxima aula, ela é indispensável para quem busca profissionalismo de verdade. Então, prepara o caderno, o coração e os olhos, porque essa aula é o primeiro passo para transformar os seus resultados e elevar o nível do seu trabalho. Lembre-se, retenção máxima não é sorte, é preparo, técnica e escolha dos produtos corretos. Vamos juntas rumo à retenção máxima com a Velvance. Vamos aí nos aprofundar sobre as regras da Anvisa aplicada ao embelezamento do olhar. Nesse QR Code aqui, você vai encontrar a lei completa, então você pode estudar ela e estar atualizadíssimo. Aqui eu trouxe os pontos mais importantes que é o que se aplica ao nosso negócio. Então não tem como você ter um negócio desse sucesso sem antes organizar a sua casa, não é mesmo? Então é isso que vamos fazer. Aqui vamos estudar os pontos mais importantes para que a gente tenha uma regulamentação e para que a gente pratique, a biossegurança e faça com que isso gere uma valorização nos nossos procedimentos e, claro, segurança nossa e das nossos clientes. Não sei de que área você está me assistindo hoje, mas aqui eu coloquei sobre essas duas áreas e sobre a aplicação dos procedimentos. Então, micropigmentação e microagulhamento, aqui exigência da Anvisa. Então, o que você é necessário, qual a especialização, qual o curso que é necessário você ter para você poder desenvolver essas atividades aí no seu espaço. Então, micropigmentador, microagulhamento, precisa ser esteticista ou ter um profissional técnico responsável assinando por você, tá? E em alguns casos a Anvisa até orienta que ele esteja te supervisionando durante o procedimento, tá? E claro, precisa de um curso iniciante da técnica aplicada, seja ela aí fio a fio, microblade, o que você for aplicar no seu cliente. Extensão de cílios, design de sobrancelhas, lash lifting, brow lamination e alguns outros procedimentos mais simples
é necessário aí só um curso iniciante para que você consiga a comprovação junto à vigilância sanitária e consiga o seu alvará de funcionamento. Para algumas regras sobre o ambiente de trabalho. Então, o chão deve ser um piso frio, lavável e antiderrapante, de modo que você possa mantê-lo sempre limpo e desinfetado. A iluminação do ambiente tem que ser uma iluminação boa, necessária para a sua visão profissional e que atenda às condições de circulação de ar e temperatura. O mobiliário precisa ser uma maca ou uma cadeira com encosto de cabeça, bancada ou um carrinho auxiliar. Precisa-se ter uma pia, considerando que é de suma importância para lavar as mãos entre um atendimento e outro e higienizar os materiais. Não economize no álcool em gel. Lixo. Então tem ao menos um cesto disponível lá com tampa e pedal, tá? Para que você não tenha que colocar a tua mão. Um coletor de pérfilo, portanto, um descarpaque. As regras para os materiais. Então, para micropigmentação, microagulhamento, um kit individual para cada cliente, pinças descartáveis. Então, quem faz lá a micropigmentação, e tem pessoas que têm a opção lá de usar pinças descartáveis, não tem problema. O que não pode é reutilizar esse material entre uma cliente e outra. Ser tudo descartável é obrigatório a limpeza, desinfecção e esterilização em autoclave do que não for. Extensão de cílios, design de sobrancelhas, lash lifting, brow lamination. Kit individual para cada cliente, pinças e descartáveis. Então, o que seria esse kit individual para cada cliente? Sim, um kitzinho de pinça para cada cliente e os descartáveis depois precisam ser descartados, tá? Então, a pinça lá para extensão, parzinho de pinça para cada cliente, você não pode repetir aí, tá? Ser tudo descartável, que não tem como, né? Porque não tem como utilizar a pinça descartável no caso de extensão de cílios. Ou é obrigatória a limpeza, desinfecção e esterilização em autoclave. Tá? Na próxima aula, eu fiz uma aula somente sobre isso, limpeza, desinfecção e esterilização, mostrando no passo a passo como deve ser feito até o momento de chegar ao autoclave, tá? E um adendo aqui, que autoclave por mais de 7 dias precisam ser autoclavados novamente, tá? Você não pode reutilizar depois de 7 dias, então na embalagem lá precisa conter a data. Você também precisa ter um caderno de controle. Então, por exemplo, hoje eu esterilizei, você precisa numerar e colocar a data. Então, hoje, o pacotinho 1, 2, 3, 4, 5, no dia de hoje, eu esterilizei um par de pinça, número 1, par de pinça número 2, e assim assado. Então, né, você precisa ter esse controle em um caderninho do lado da autoclave, para que se a vigilância venha até no seu estabelecimento, você tenha esse controle para mostrar para a vigilância. E ela vai fazer a inspeção também no envelope da data que ele foi autoclavado. Não pode passar de 7 dias. A NR6 e as obrigatoriedades dos EPIs. Então, os EPIs são os equipamentos de segurança individuais. Então, a NR6 estabelece todos os requisitos sobre os equipamentos de proteção. Então, os principais EPIs da nossa classe, embelezamento do olhar, são luva de segurança, óculos de proteção, calçado fechado, né? Calçado de segurança, não pode ser chinelinho, rasteirinha, jaleco, touca, máscara e avental. Que ficou proibido, né, na Anvisa. A reutilização de pinças entre uma cliente e outra. Coloquei aqui especificamente pinças, porque tem aqui muitos profissionais que não aprendem sobre isso lá no início da sua profissão, né? Então, quando fazem o seu curso iniciante, não tem essa informação. Você não pode reutilizar um par de pinças entre uma cliente e outra. Você precisa esterilizar, limpar, desinfetar, esterilizar. Os 3 passos que tem na aula do passo a passo ali de limpeza, desinfecção e esterilização, tá? Então, não se pode. Isso é para todos os materiais. Tem alguns materiais que você vai fazer a limpeza, tem alguns materiais que você pode fazer limpeza e desinfecção, como, por exemplo, os bobs que vão as shields bobs, né, que vão no lash lifting. Você pode higienizar eles e desinfetar. Então, eles passam por 2 processos. Não se pode utilizar também entre uma cliente ou outra. Ou você descarta, ou você tem que limpar e desinfectar, tá? Ele não dá para esterilizar, não vai no autoclave. Sempre que você vai adquirir algum material, por exemplo, tesoura, ou todos os materiais auxiliares, sempre preze por ser materiais que
permitem ir na autoclave ou que sejam descartáveis. Por exemplo, tesourinhas com cabo de plástico. Se for na autoclave, ela vai durar no máximo umas 3 autoclavadas, vai derreter, né? Derrete o plástico. Então, sempre presta atenção nesse ponto na hora de adquirir os materiais. Utilização ou indicação de medicamentos, colírios, antialérgicos. Então, você não pode automedicar a sua cliente. Você não é médica para isso, sabe? Não tem licença para isso. Então, quem faz o uso de colírios, né? Para não ficar vermelho, os olhos é proibido, não pode. Não pode, também não pode receitar, né? Medicação, colírios, antialérgicos para clientes usar em casa também, para aliviar alergias, irritações, tá? Então, existem os outros tipos de protocolos que é possível fazer, não quer dizer que isso vai resolver totalmente o problema da cliente, mas que é possível fazer. Mas é algo que podemos fazer como profissionais, até porque não somos oftalmologistas, né? Então, não podemos receitar. Fracionamento de cosméticos, então, manipulados, misturinhas caseiras, fórmulas. Quem faz uso lá, indica shampoozinho Johnson's, não pode. Até a partir do momento que você mistura o shampoozinho Johnson lá, faz uma misturinha por conta própria, você está gerando ali uma proliferação de bactérias. E essas bactérias você está pondo em contato com a sua cliente, nos olhos dela. Então, isso é proibido. Está proibido, é proibido pela Anvisa. Sabe? Se alguém que passa essa orientação, se você vê na internet, é proibido. Vai lá e fala para a pessoa. Isso é proibido pela Anvisa. Não pode fazer isso. Como também você não pode usar água micelar nos olhos, na região dos olhos das pessoas. No próprio frasco da água micelar diz lá, não usar na região dos olhos. Então, como que você vai aplicar como um produto para extensão de cílios? Então, preze sempre pelo uso de produtos próprios para isso. O mercado hoje, sim, está cheio de produtos próprios para isso. Não tem por que você ficar inventando moda, buscando, sabe, alternativas. Usa o que é regulamentado. E aí já fica, né, ali, ó, produtos lacrados e com Anvisa. Então, fica proibido mandar manipular também, por exemplo, para recuperação, mandar ao cliente, mandar uma formulazinha para ela manipular, é proibido também. Porque você não tem licença para isso, sabe? Então, o que você pode fazer é adquirir esses produtos e ter o seu espaço para revenda e para o seu cliente. Claro que isso vai te ajudar, você vai ajudar no seu faturamento. Então, eu falo muito sobre isso porque todas as clientes que eu atendo no meu espaço, eu já falo da importância da continuação do tratamento em casa. E não tem por que eu ficar inventando moda se existe no mercado. Produtos que vêm lacrados com Anvisa. E você pode pegar e revender para ela aí no seu espaço, não precisa indicar ninguém, né? Os produtos já ficam aí no seu espaço, você vende para ela. E aí ela levanta seus ganhos muito mais. Se você vai fazer só uma aplicação, você já vende para ela o produto home care, você vai fazer com que potencialize muito mais o seu tratamento, que dure muito mais as suas extensões, se ela seguir a higienização correta em casa. Tem porquê, sabe? Você ficar fazendo misturinhas, esse tipo de coisa, todas aí que você vê na internet. Deixar as certificações no seu espaço, então se a vigilância sanitária vir até você, fazer uma visita, né? E você não estiver com suas certificações no seu espaço, você pode levar uma multa, sabe? Então é importante que você deixe. Se você não quer deixar exposto no seu espaço, você pode deixar ali numa gaveta, para que se você receba uma visita deles, esteja ali, né? Disponível para que você possa mostrar para eles. A não utilização de máscaras e luvas. Então, não tinha uma regulamentação até então para o embelezamento no olhar. Então, muitos profissionais prestavam o serviço de extensão de cílios, design de sobrancelha, lash lift e brow lamination sem a utilização de luvas, né? Eu também, até um tempo atrás, não utilizava luvas. Mas depois, até por segurança, tanto minha quanto das minhas clientes, iniciei, né, utilizando e você acostuma, sabe? Então, eu nem consigo atender ninguém sem colocar luva hoje em dia. Então, a minha orientação, minha dica aí, que se você tem dificuldade em usar luva, põe uma numeração menor, né, até você se acostumar. Se você usar P, usa PP. Se você usar N, tenta uma P. Para ficar mais justa mesmo, até você se acostumando. E depois que você acostuma, você vai ver que não faz mais diferença. O uso de produtos não regulamentados pela Anvisa. Então, esse ponto, na verdade, é bastante, por exemplo, para adesivos, brow lamination, lash lift, tem os kits que a gente sabe, por exemplo, em Consig, o Navina, que eles não têm, eles são os kits bem mais baratos, mas eles não têm Anvisa, tá? Então, muito embora no mercado hoje, a gente tem vários kits que eles são para brow lamination, não quer dizer que eles estejam para lash lift.
Veja que a região de aplicação deles é bem diferente. Então, você precisa prestar atenção nisso também. Porque se você está usando um kit que não tem Anvisa, é brasileiro, tem Anvisa para uso, por exemplo, nas sobrancelhas, mas você está usando ele para lash lift, isso também pode prejudicar, sabe? Isso também é a regulamentação da Anvisa. Tá? O produto precisa ter a regulamentação para uso naquele local. E para encerrar, os principais pontos aplicados ao embelezamento do olhar, né? Sobre as novas regras aí, nota técnica da Anvisa. Então, o que mudou? Então, se você já estava ligado nas normas da Anvisa, tudo isso aqui que já falamos não é novidade. Só que agora a Anvisa emitiu uma nota técnica especialmente para embelezamento do olhar. Então, fica ligado que a partir de agora a fiscalização vai ser muito mais rigorosa. Então, não tem como falei lá no início, não tem como ter um negócio de sucesso sem organizar a casa. Não pule etapas, tá? Até a próxima aula! Sejam bem-vindos à nossa aula de higiene e biossegurança. Não basta só ser um profissional com bom conhecimento na técnica, não é mesmo? É de extrema importância que você tenha ciência das medidas de biossegurança e ética profissional. A biossegurança é um conjunto de ações voltados para a prevenção e proteção do trabalhador e do cliente, é claro, buscando a diminuição de riscos de infecção durante um procedimento. As normas de biossegurança variam de cada cidade. É sempre importante entrar em contato com o Departamento de Vigilância Sanitária da sua cidade e ficar por dentro das normas. Mas vai aí algumas normas que devem ser seguidas. Antes do procedimento, devemos fazer a asepsia das mãos, lavando com água e sabão neutro. A asepsia do local, o ambiente e imobiliário, com cloro ativo e álcool. Esterilizar os materiais, por exemplo, pinça, tesoura e suporte de ponteiras. Na minha cidade não é permitido que a aplicação da técnica seja feita sem a esterilização em autoclave dos materiais. Fique ligada sobre as regras da sua cidade. E após o procedimento também temos algumas regras a cumprir. Fique atento à higienização de todo o local de trabalho. Retire as proteções de PVC usadas e descartar no lixo infectante. Todo material pérfulo cortante, como agulhas, cartuchos, deve ser descartado em um recipiente de descarte rígido. Todo material envolvido é único, devendo ser inutilizado após o procedimento. Portanto, só saia da sala de procedimento após a sua desparamentação. E quais são os benefícios da biossegurança nos nossos procedimentos? Essas medidas de segurança, por exemplo, diminuem muito o risco de doenças mais comuns como micose, hepatite e HIV. É de extrema importância, portanto, que nós, profissionais, estejamos sempre buscando mais informações sobre biossegurança e de informar aos nossos clientes que seguimos todas as regras da Anvisa. Isso, no entanto, vai agregar um valor de segurança ao seu cliente e mostrar transparência nos seus procedimentos. Um ambiente de trabalho limpo e saudável é crucial para produtividade e bem-estar e segurança, principalmente sua e de seus clientes. No entanto, é muito comum o uso incorreto dos termos limpeza, desinfecção e esterilização, gerando confusão nos procedimentos necessários para garantir a segurança sanitária. Assim como há diferença entre sujidades, há também diferença entre eles. De maneira geral, os três processos podem promover a eliminação de sujeiras, de vírus e bactérias, mas cada qual em seu percentual e com uma eficácia diferente da outra. Então, bora lá entender quais são essas diferenças? A primeira delas é a limpeza. Eu inicio separando o meu material, porque alguns contêm sujidades diferentes de outros. Nas pinças para extensão de cílios, por exemplo, eu utilizo antes da limpeza esse removedor, que é próprio para a limpeza desse tipo de material, antes de iniciar a limpeza com detergente neutro. Então, eu passo o debonder tanto nos meus T-bores quanto nas pinças de extensão de cílios. E o debonder vai fazer com que esse resto de produto, de cola, de pigmento ou de outros produtos mais difíceis na hora da limpeza, amoleçam. Então eles vão amolecer, me possibilitando tirar com facilidade na hora da limpeza. E o processo de limpeza não tem segredo. Eu coloquei água no meu recipiente, detergente neutro, e agora eu vou pegar uma escovinha e vou esfregar cada um dos meus equipamentos. Alguns eu costumo desmontar, deixar todos desmontadinhos para que eu possa fazer essa limpeza de forma mais correta. Essa etapa é super importante para nos livrar de possíveis fontes de doenças. A limpeza não só tira a sujeira que você vê, mas também ajuda a deixar o material mais higiênico, removendo até 80% dos germes e coisinhas ruins que podem estar ali.
Então, é algo que a gente precisa fazer, não só nos materiais, mas em todo o nosso ambiente de trabalho. Agora, todos os materiais devidamente esfregados, eu vou enxaguar eles com água corrente e vou iniciar o processo de desinfecção. Então, possuímos alguns materiais que não são autoclaváveis, ou seja, eles não podem ir na autoclave, que são eles o que são de plásticos, alguns tipos de bandejas, materiais com cabos de plásticos não podem ir à autoclave. Até na hora de você adquirir algum material, sempre se certifique que ele possa ir para a autoclave. Dando continuidade a essa próxima etapa, eu vou deixar aqui nos meus materiais um pouco de água e vou realizar a desinfecção dos meus materiais com o detergente enzimático, que realiza a dissolução do material orgânico, como por exemplo, sangue, secreções e resíduos de tecidos orgânicos. Então, ele é indicado por exercer um alto grau de limpeza. Aqui eu vou deixar de molho de 10 a 15 minutos. Faço até essa etapa todos os materiais que são de plástico, de silicone, de vidro, né? Que não podem ir à autoclave, elas vêm até essa etapa. Ressalto que o detergente enzimático não faz a remoção do material biológico dos instrumentos. Ou seja, o material biológico, você só vai fazer a eliminação dos materiais na autoclave. A desinfecção é uma etapa crucial no processo de eliminação de vírus e bactérias, utilizando produtos específicos. Aqui eu recomendo o detergente enzimático. Essa prática visa alcançar uma redução significativa da carga microbiana, podendo atingir até 99%, dependendo do produto utilizado. Agora, vou secar todo o meu material. Eu utilizo uma toalha descartável e já vou deixar eles em parzinhos. Então, agora eu vou envelopar eles, né, com envelope que é próprio para autoclave. E eu já deixo eles todos em parzinhos. Ou seja, já vou deixar aqui organizado conforme eu vou usar depois. Para design de sobrancelhas, eu gosto de deixar, por exemplo, sempre 2 parzinhos de pinça para design de sobrancelha. Para extensão de cílios, eu já deixo uma para isolamento e outra para aplicação. E deixo os tebores, cada um em um envelope separado. Aqui nessa parte dessa etapa, eu vou colocar a data, porque essa parte da esterilização é válido por 7 dias. Então, se em 7 dias eu não fizer a utilização desse material, eu preciso vir e esterilizar ele novamente na autoclave. Então, eu recomendo que você coloque um caderninho do lado da sua autoclave, que você enumere todos os envelopes que você vai autoclavar na data de hoje, né? E que coloque lá também no controle o que é que tem dentro de cada envelope com a data. Se no final do ciclo de 7 dias você não fizer a utilização desse material, você vai ter que refazer esse processo de esterilização na autoclave. A esterilização é um processo que visa eliminar completamente todos os micro-organismos presentes em um objeto, superfície ou no ambiente. Ao contrário da desinfecção, que reduz a quantidade de micro-organismo a nível seguro, a esterilização busca a completa erradicação desses organismos, incluindo as bactérias, vírus, fungos e esporos bacterianos. Esse processo é frequentemente utilizado, né, nos materiais, aonde os materiais têm contato aí com secreções, com sangue, e aonde é necessária a ausência total de micro-organismos para a gente reutilizar esses materiais e evitar a contaminação. Seguir as diretrizes estabelecidas pela Anvisa é essencial para garantir materiais higienizados e seguros. Compreender as distinções entre limpeza e desinfecção, além da escolha adequada dos produtos, são os passos fundamentais para promover ambientes e materiais livres de agentes patógenos.
entender a importância da higiene das pálpebras e dos cílios. Nossos olhos estão diariamente expostos a influências externas, como poluição, ar seco, vento e bactérias. As pálpebras e os cílios oferecem proteção aos olhos, mas muitas vezes não são suficientes para oferecer a proteção adequada, pois ficam sensíveis a essas variações ambientais. A partir daí, podem surgir algumas doenças inflamatórias nos olhos, como blefarite, conjuntivite, terçol e muito mais. Por isso, a higiene diária das pálpebras e dos cílios é essencial e é eficaz para evitar esses tipos de inflamações palpebrais, principalmente a blefarite. Vamos lá num passo a passo de sucesso para você recomendar para sua cliente fazer esse home care em casa. Então, o primeiro passo é a higienização das sobrancelhas e dos cílios com a espuma de limpeza. E essa espuma de limpeza precisa ser uma espuma de limpeza própria para essa área. Aqui nós temos a indicação da espuma de limpeza da Smart Lash Pro. Ela limpa suavemente, foi desenvolvida para eliminar impurezas, deixando a pele limpa, suave e equilibrada. Ela vamos higienizar as sobrancelhas, os cílios e todo o entorno da região. Também posso orientar a minha cliente a fazer a higienização do rosto com ela diariamente. Então as mulheres usam maquiagem, nas sobrancelhas algumas usam lápis específico ou sombra. Esses produtos, junto com o suor, podem desenvolver micro-organismos, que leva ao desprendimento precoce dos fios. Os cuidados diários requerem 2 lavagens por dia, com uma espuma de limpeza. Segundo passo é esfoliar uma vez por semana com um esfoliante facial. Aqui temos como orientação o da Smart Lash Pro. Esse esfoliante vai retirar as células mortas e vamos aplicar nas sobrancelhas, fazendo movimentos circulares, ou de vai e vem com uma escovinha de cílios, ou apenas com os dedos mesmo. Essa esfoliação é recomendado fazer uma vez por semana. Esfoliar as sobrancelhas garante que os resíduos mais profundos sejam removidos, contribuindo para o crescimento saudável de novos fios. Outro produto super recomendado para garantir a saúde das sobrancelhas e cílios é o uso regular, 2 vezes por dia, do sérum Home Care para cílios e sobrancelhas. Nesse sérum Home Care, vamos encontrar fatores como biotina, nanofator VGF, nanofator IGF, cucopirmitídeo e depantenol. O nanofator IGF reverte a atrofia folicular, aumentando em poucos dias de seu uso o tamanho dos folículos e acelera a mitose, que é o crescimento dos pelos. Já o nanofator VGF reverte a atrofia folicular e aumenta o tamanho dos folículos. O cucopirmitídeo estimula o prolongamento do folículo peloso, promove o crescimento do pelo e tem uma ação fortificante. A biotina, também conhecida como vitamina B7 ou H, faz parte do complexo B, estimula o crescimento do pelo, a recomposição da estrutura e o seu fortalecimento. E por último, temos a pasta para sobrancelhas da Smart Lash, que é um produto que contém ativos que fortalecem, hidratam e estimulam o crescimento dos pelos. Contém ativos como biotina, fatores de crescimento, VGF, IFG e também depantenol, que vai dar aquela super hidratação ao pelo. Nessa aula vamos entender o que a alimentação tem a ver com a saúde do fio. Assim como as demais estruturas que compõem o nosso organismo, os pelos também precisam ser abastecidos com alguns nutrientes para que continuem se desenvolvendo de forma saudável. Apesar dos cosméticos auxiliarem muito nessa reposição nutritiva, a melhor forma de adquirir nutrientes essenciais continua sendo através de uma boa alimentação. Então, investir em uma dieta rica em proteínas, vitaminas e sais minerais e aminoácidos é a chave para conseguir um pelo brilhante, sedoso e com o crescimento equilibrado. Portanto, reconhecer quais nutrientes são essenciais para o desenvolvimento do fio e investir em uma dieta que abranja essas substâncias que são muito importantes quando vamos montar um processo de recuperação do fio. Então, quais são os nutrientes mais importantes para a fibra do fio? Então, mais de 80% do fio é formado por queratina. Sendo assim, investir em uma alimentação rica em proteínas é uma das principais estratégias que uma pessoa pode fazer para preservar a vitalidade e a sustentação dos seus fios. O zinco, cálcio, ferro são outros nutrientes muito importantes para a fibra do fio.
Eles são responsáveis por atuar no crescimento e fortalecimento dos fios. Os sais minerais deixam a estrutura do fio mais resistente e evita que ele assuma um semblante mais fino, quebradiço e sem brilho. Além das proteínas e dos sais minerais, também vale a pena apostar em vitamina C, vitamina E e nas vitaminas do complexo B, que, respectivamente, atuam na neutralização dos radicais livres e na recuperação da hidratação natural do fio. Mas aí, quais os alimentos que fortalecem os nossos fios? Sabe aquele ditado, quanto mais colorido o prato, mais nutritivo ele é? Pois bem, ele casa perfeitamente quando estamos falando de nutrição do fio. Sempre recomende para sua cliente apostar em uma dieta que seja rica de frutas, legumes, verduras, carnes e grãos, além do tratamento que você já oferece. Agora, pensando especificamente no fortalecimento e crescimento do fio, os alimentos mais indicados são o feijão, o leite, carnes magras, os ovos, os grãos, os cereais e a cenoura. O morango, as frutas verdes escuras, que são ricas em proteínas e sais minerais. Mas como a alimentação afeta os fios? Assim como o uso de químicas e a ação dos agentes externos, a má alimentação também é capaz de interferir na saúde e na estabilidade dos fios. Se a alimentação for pobre em proteína, por exemplo, os fios tendem a assumir um semblante mais quebradiço e sem brilho, mais propensos à quebra, até mesmo à queda. Já se a alimentação da sua cliente for mais escassa em vitaminas do complexo B, e em gorduras insaturadas, ou a derme. A derme da região pode apresentar grandes chances de desenvolver quadros de descamação e oleosidade excessiva. Além disso, vale reforçar que a falta de nutrientes, no modo geral, pode contribuir para um aspecto ressecado e sem vida, reforçando a importância que uma alimentação equilibrada tem no ciclo de vida do fio. E antes de encerrar esse treinamento maravilhoso, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre algo que transforma de verdade a carreira de quem atua na estética, a formação profissional contínua. Na beleza, quem se destaca não é apenas quem domina uma técnica, mas quem entende o processo completo, quem une o conhecimento, ciência e propósito para entregar resultados reais. E é exatamente isso que a Velvance representa. Muito além de uma marca de cosméticos, a Velvance também é um centro de capacitação profissional, que forma especialistas prontos para evoluir e se destacar e oferecer experiências completas aos seus clientes. Quando você investe em conhecimento, você não apenas melhora os seus resultados, você agrega valor ao seu atendimento, fideliza clientes e multiplica as suas oportunidades de crescimento. Imagina você poder atender a mesma cliente em diferentes necessidades, oferecer uma bioestimulação capilar junto com tratamento facial, complementar com rejuvenescimento de pele com uma revitalização labial ou unir design de sobrancelha, lash lifting em uma única experiência. E é assim que você constrói um atendimento completo, com assinatura e identidade profissional. E para isso, a Velvance desenvolveu formações completas, atualizadas com base científica, aplicação prática, com foco em diferenciação de mercado. Vou apresentar para vocês alguns dos nossos cursos, começando com o Regen Pro, em bioestimulação. Começando pelo Regen Pro, que é um curso que traz bioestimulação e fortalecimento dérmico mais folicular. Um treinamento avançado voltado para a regeneração da pele e fortalecimento dos fios e revitalização do couro cabeludo. Você aprende a realizar tratamentos personalizados e combinados com técnicas de microagulhamento, LED terapia e ativos regeneradores que transformam os resultados dos seus atendimentos. Temos também o Regen Pro Lips, uma especialização completa em estética labial, com foco em Hydra Gloss Tint, revitalização labial e neutralização labial. Técnicas que unem hidratação, cor e rejuvenescimento em cada sessão. O Regen Pro Sense, que é voltado para saúde ocular e tricologia funcional, essencial para profissionais que trabalham com extensão de cílios, lash lifting, design e coloração e desejam atender com segurança e excelência. O curso Natural Glam, que une brow lamination e lash lifting no mesmo curso. É o treinamento ideal para quem busca
dominar as técnicas de alinhamento e curvatura e tratamento dos fios, entregando resultados naturais sofisticados para o olhar. E para quem quer viver uma jornada completa de evolução, existe a comunidade Natural Beauty, que é uma plataforma exclusiva que une todos os cursos Velvance em um único espaço. Lá você tem acesso a todo o conteúdo teórico, prático, suporte técnico especializado, uma mentoria, materiais complementares, aulas bônus e atualizações constantes. Além disso, você participa de uma rede de profissionais que compartilham experiências reais, resultados e crescimento contínuo. Tudo com acompanhamento direto e acesso renovado anualmente, se você quiser. É o espaço perfeito para quem deseja se destacar e construir uma carreira sólida com base, segurança e diferenciação. E se o seu objetivo é entrar no mercado com rapidez e técnica, a Velvance também preparou uma linha de cursos online rápidos, com foco total em colocação profissional imediata. São capacitações práticas objetivas criadas para te preparar para atender com confiança, logo após a conclusão do curso. Entre os cursos temos o Natural Glow Lips, que une hidratação, cor e vitalidade labial. Ensina protocolos de spa labial, Hydra Gloss Tint, com resultados visíveis desde a primeira sessão. O Regen Brows, que é composto por despigmentação química para quem quer atuar com remoção de pigmentos antigos, oferecendo clareamento e regeneração segura. O Natural Skin Glow, que ele é composto com 2 protocolos, o de Glow Face e o de Skin Face, que entregam pele uniforme, hidratada e com brilho natural. O Natural Glow Pore Touch, voltado para uma limpeza de pele acentuada, ideal para quem deseja oferecer renovação e purificação profunda. E o Natural Glow Lash Brows, que ensina a recuperar fios fragilizados de cílios e sobrancelhas, elevando a fidelização e o valor percebido dos seus atendimentos. Todos os cursos rápidos da Velvance foram criados com foco em resultados reais e oportunidade de atuação imediata, permitindo que você amplie o seu portfólio e ofereça mais serviços para os mesmos clientes, com qualidade, segurança e propósito. Então, se o seu objetivo é crescer na estética, aumentar o seu faturamento e entregar atendimentos com excelência, esse é o seu momento. Venha evoluir com a Velvance. Aqui, a ciência encontra a beleza e os resultados se transformam em carreira, reconhecimento e sucesso profissional.